Senhoras e senhores, boa noite, prazer. Meu nome é Federico. Espero a gente trocar ideias aqui, poder falar um pouco sobre essa pizza que a partir desde 2014 foi considerada um patrimônio pela Unesco, e qual eu tenho na pizzaria em Nápoles desde a época do meu tio bisavô abriu essa pizzaria. Passou para o meu bisavô, irmão dele, avô, mãe, e aí agora a família da minha mãe meio que toma conta, e quando eu vou para a Itália, eu ajudo eles lá. Eu estou lá agora passando o verão, que é quando o meu tio pega, sabe assim, férias, e aí mas por conta do corona, eu não pude ir. Então, só estou aguardando eu poder ir para cobrir o meu tio lá. E eu estou aqui aberto a vocês, quem tiver algumas perguntas, o que eu posso ajudar. Eu estou aqui aberto a qualquer tipo de bate-papo que vocês queiram começar. O que eu posso começar aqui? A pizza napolitana tem estudos que a primeira pizza, né, foi uma rainha, a Margherita, que pediu para um padeiro fazer uma pizza. Tem estudos disso que foi em 1850, alguma coisa assim. E esse cara fez nada mais que farinha, água, fermento e sal. Dizem estudos que ele sovou essa massa de manhã. À noite, ela queria jantar, e ele abriu esse disco de massa, que lá em Nápoles a gente chama de assim, disco de massa, e aí esse pizzaiolo abriu e fez, mas basicamente estudos dizem que ele fez muito parecido com o que a gente chama da margherita, que é o pomodoro, o queijo, ou a não se sabe se foi a búfala ou se foi a fior di latte, que é aquela mussarela branca, e o basílico, o manjericão. E essa mulher adorou, e aí tem um monte de histórias que vêm depois disso. E durante séculos a gente tenta manter a tradição do forno, do modo como é feito a sova, do modo como é feita a abertura, do modo como ela é, sabe, é fermentada, do modo que ela é guardada, do modo que ela é assada. Então a gente segue uns padrões seculares assim. E não sei, eu não me lembro quando que no Brasil começou essa febre. E a gente tenta passar, né? Quando me pedem a pizza veramente napolitana, a gente tenta passar o que a gente mais se enquadra no mercado. Então, embora... vamos lá, o Fabrício está me perguntando se a fermentação que vocês usam é natural. Dizem que é. Então, a gente, durante o fermento, né? O fermento nada mais é que uma água e farinha, após, sabe, 30 dias ou após menos, ele vira um fermento para ser ativado. Então, sim, parece que naquela época, em 1800, se usava muito o lievito madre, né? A fermentação natural. Eu cresci fazendo o fermento fresco, a barrinha. Então, por ser uma pizza muito leve, a gente usa a gente começa o pizzaiolo napolitano começa a pensar pela água
não pela a farinha. Então, a gente começa o trabalho pela água. Então, basicamente, a receita padrão seria 1 litro d'água, 1 grama de fermento fresco, 50 gramas de sal e 1,6 kg a 1,8 kg de farinha tipo 0 ou a 00. Essa é a receita secular. Essa é a receita que está no livro da Unesco. Essa é a receita que a gente lá na nossa pizzaria usa. Só que não quer dizer que é a certa. Então, você pode usar... Eu não sei se o pessoal aí é familiarizado com processos indiretos, a biga, o polish. Então, hoje em dia, em Nápoles, você come muitas, pizzas com métodos mais modernos. Então, para a gente entender, não é uma não está errada e uma não está certa. São apenas métodos diferentes. Então, junto com essa moda napolitana, veio uma digamos que um folclore que toda massa, toda pizza que não é napolitana está errada. E toda pizza que é napolitana é certa. Eu não concordo com isso. Então, não é porque o cara vai fazer uma massa com azeite que ele está errada, não é porque um cara vai fazer uma pizzaiolo, vai fazer uma fermentação mais curta, ao invés de fazer 24 horas ou 12 horas, está errada. Então, eu não sei se aí a faculdade fica em Minas, né? Se eu não me engano, é em Minas, acho. Não quer dizer que a pizzaria em Minas, a que vocês comem em Minas, é certa e a de Nápoles é errada e vice-versa. Então, interior de São Paulo. Tá. Bom, então não é porque a pizza que vocês fazem aí no interior, se vocês não seguem o processo napolitano, tá errada. São apenas métodos diferentes, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, eu passo. Se vocês, a gente pode esperar para vocês pegarem caso haja interesse, pegar na papel e na caneta. Eu posso passar o passo a passo desde como se bate, desde como faz a massa até a maturação e até como é que se abre a massa. Se vocês quiserem, eu dou um tempo, vocês pegam o papel, ou então eu posso passar aqui, caso vocês queiram. Vemos no mercado, desculpa, eu não consegui ler aqui. Vemos no mercado, deixa eu ler melhor aqui. Deixa eu ver aqui, esse Google Meets eu não mexo muito. Aonde eu posso ler as perguntas? Oi. Quanto direito, tá? Não, deixa eu ver aqui. Eu vi aqui, vi. Consegui achar, mas aí como é que eu acho a pergunta? Informações? Tô. Bom, mas quem que fez essa pergunta? Se a farinha, aonde eu posso achar? Eu posso, quem quiser quem que puder me falar por áudio, agradeço. Olha, pode ser a farinha 0 ou a farinha 00.
Pode ser ambas, tá? Lembrando que a farinha que você vai comprar, tomar cuidado com o tempo de maturação que você vai deixar essa massa, a quantidade de água que essa massa vai, o poder de absorção de água e o tempo de maturação. Se eu não me engano, essa farinha é de uma marca chamada L5, né? L5. Essa farinha aguenta no máximo 62% de água e no máximo 24 horas de maturação. Então, a gente não, você é o processo máximo que lá em Nápoles a gente aplica, né? Mas você nada impede de vocês aí no interior, vocês acharem farinhas tipo quais são as farinhas que vocês acham aí no interior? Se alguém puder me falar para ver se eu conheço. Se alguém puder me falar. A Venturelli, ótimo. A Venturelli, ela é uma ótima farinha. Ela aguenta até 62% fácil. Quando eu falo assim, a porcentagem, o pessoal sabe, né? A porcentagem é a porcentagem baseada pela a farinha. Então, quando eu falo 62%, é que a cada 1.000 gramas eu consigo adicionar 620 gramas de água. Não ml. Então, lembrando sempre, quando a gente fala em panificação, em pizzaria, quer dizer, pizza é pão, né? A gente sempre pesa a água junto. Então, quando vocês forem aí fazer, se caso tiver uma matéria que fale sobre a pizza napoletana, é lembrar de começar pela água, tá? Anaconda, ela aguenta também 62, 63. Eu já fiz com 65, tá? Então, aguenta bem. Pessoal, o problema como eu não tenho vínculo, eu não tenho parceria com nenhum remoinho, seja moinho brasileiro, moinho italiano, o problema é que o trigo nacional é muito fraco. O solo brasileiro não foi, ele infelizmente, ele não as leis da natureza, o solo brasileiro não aguenta produzir um trigo de forte. A gente não pode falar trigo ruim ou trigo mau. A gente pode falar um trigo forte e um trigo fraco. O que é o trigo forte? É aquele trigo que não aguenta muita absorção de água e que não aguenta longas maturações. Então, o que a indústria brasileira, o que os moinhos fazem com todas homologadas pela Anvisa, Ministério da Saúde, todos os poréns, eles são autorizados a colocar alvejantes, cloro. Quando eu falo cloro é de água. Alvejante é aquele, sabe assim, é para branco, para fortificar a farinha. Então, infelizmente, a Venturelli, a Anaconda, entre outras marcas nacionais, para ela poder te dar, para essa farinha, junto com água, o fermento, respeitando o processo, ela nos dá um produto de qualidade, entre aspas, porque ela nos dá um produto cheio de química. Então, quem tiver... Então, por isso que a gente ouve muita gente falando que eu tenho alergia ao glúten, eu tenho... Ok, se a pessoa nasceu celíaca, é inquestionável isso. Mas muitos casos que quando a gente ouve pessoas, sabe assim, clientes nossos relatando que tem problema com o glúten,
não é o pão, não é a pizza. É o processo que foi mal elaborado, com que faz com que essa pessoa digire amido sem ter virado o gases. Que básico, para eu saber resumir, senão eu vou aqui passar horas, que é a fermentação. O que é a fermentação? É a quebra de amidos e açúcares. Acontece uma composição química. Essa composição química, que é chamada a fermentação, que vira gases, que é quando a massa cresce. Paralelamente a isso, tem um outro processo que se chama maturação. Maturação nada mais é que uma fermentação lenta. É quando o pessoal fala longas fermentações. Na verdade, a maturação, que é uma fermentação lenta, que ela ocorre numa temperatura entre 2 a 6 graus, que você pode fazer se você estiver respeitando o processo. Se você fez com uma farinha, entre aspas, boa, você vai conseguir fazer uma maturação de 24 a 48 horas ou mais. Tá? Depois que você maturou, você vai ter que fermentar. Aí que essa fermentação ocorre, se inicia a 15 graus e vai até 28, 29, 30 graus. Lembrando que após os 27 graus, essa fermentação se acelera e você vê aquela massa crescer, e é capaz de você perder a massa por causa disso. Tá? Ok, pessoal? Então, a farinha brasileira, você pode fazer produtos incríveis? Pode. Porém, a gente vai estar ingerindo, quimicamente falando, muitos agrotóxicos que não são agrotóxicos naturais, muitos aditivos que fazem muito mal à saúde. Infelizmente, a gente não consegue matar isso com a maturação. Tá, pessoal? Então, quem puder procurar farinhas orgânicas como a Bio-Orgânica, Paulínia. Agora tem uma nova lá do Paraná, que eu não me lembro, acho que é Trigo. E tem uma em Goiânia que chama Fazenda Vargem. Essas fazendas, esses moinhos, não colocam aditivos. Então, o lado ruim disso, o que é? A farinha tem uma shelf life, a farinha ela dura menos. E o custo é um pouco mais alto. Então, e quando a gente fala de farinhas italianas, farinhas francesas, farinhas alemãs, o quilo você paga 15 a 20 reais e na Conda você paga 4,20. Então, cada um sabe o que pode se fazer ou não. Quem que, de repente, uma sugestão que eu dou sempre, se você não pode usar uma farinha boa, tente usar os insumos de uma qualidade melhor. O tomate, se você puder fazer o seu molho. O queijo, se você puder usar o queijo de uma procedência boa. Os embutidos, verduras. Se você for fazer uma pizza doce, que o brasileiro adora a Nutella. A Nutella é pura química. Então, a receita para você fazer um creme de avelã não é muito complicada. É tentar oferecer para o cliente um produto qual você queria comer. Então, se você não pode usar uma coisa boa, que você tente equilibrar o produto que vá à mesa do seu cliente com o menor impacto ambiental e o menor impacto para a saúde dele. Para você não ter que ouvir que o cliente virou alérgico ou que ele tem restrição a glúten. Essa é uma besteira que, infelizmente, a gente está ouvindo demais. Mas a culpa não é do glúten.
A culpa é de como ele foi feito. Como que o glúten, a mistura de farina, água, como que ele foi feito, como que ele foi produzido, qual foi a temperatura que ele foi... Enfim, tem processos que vocês devem saber. E é basicamente isso. Quem quiser perguntar mais, estou aqui. Tiago, allora, pegar um molho, de preferência um pomodoro quase estragando, um pomodoro bem vermelho, seria o ideal. A base, você vai fazer a cada 1 quilo, 30 gramas de sal. Quem quiser botar um pouco de azeite, bota. De preferência, moer no moedor de tomate. Pronto. O molho está pronto. Não precisa cozinhar, não precisa fazer nada. Só lava bem e tira o caule, né? Tira o caule. Eu indico para quem quiser fazer com forno a lenha, colocar esse tomate inteiro no forno a lenha, só para dar uma chamada, só para dar uma fumicata. Fumicata defumada. Só para dar uma pequena defumada. E aí passa no ralador de tomate, o lado mais grosso, e tomate e sal. 30 gramas, eu indico de 30 gramas a cada quilo de tomate. Se por acaso vocês acharam que essa cor ficou meio alaranjada, calma. Beterraba ajuda muito. Beterraba dá uma escurecida. E aí você testa tudo. Se mesmo assim não conseguiu, compra um belo tomate, uma lata de tomate pelate, de qualquer marca, e vai colocando até você achar que a cor ficou como você quer que fique. Para ela ficar bonita, ela tem que ficar uma cor de sangue. Porque o tomate, quando vai na pizza, ela vai ficando um pouquinho mais clara. Então, é importante deixar com uma cor de sangue. Eu tentei armar um esquema durante essa nossa live, eu fazer uma pizza. Mas eu não tenho tripé, eu não tenho nada, então eu poderia fazer, mas eu tinha que estar alguém, sabe, segurando e fazer um bate-papo, mas eu não consegui. Então, se um dia eu tiver uma honra de conhecer vocês, eu faço aí ao vivo para vocês verem. Temperatura da massa. É muito importante quando você for fazer a sova, ou a sova manual, ou a sova mecânica, que a temperatura não passe de 22 graus. 22, 23 máximo. Para ela não começar a fermentar. Tá, pessoal? Importante sempre também achar o ponto de véu. O ponto de véu é o sinal que vocês conseguiram formar a malha glúten. Então, vocês vão vão molhar a mão, vão pegar um pedaço e vão abrindo devagar até formar um ponto de véu. Achou isso? Sinal que você fez o processo certo. Em napolitano, a gente fala puntata. La puntata é quando você deixa a massa descansando. Que aqui se fala o descanso. Dependendo de onde você estiver. Se estiver muito frio, 1h30, 2. Se estiver muito quente, 40 minutos serve. Quem quiser já porciona a gramatura que queira. A gramatura de 250 graus, ou a regra napoletana fala que é de 230 a 270 gramas. Agora, você faz a gramatura que você queira. E você proporciona, não sabe assim, caixa, cobre. Se você acha que aonde você vai deixar a massa pode ressecar, você cobre ela com filme e tampa.
ou numa câmara fria ou numa geladeira. Sugiro 24 horas está ótimo. Quem não tiver espaço, durante o bloco, André, a napolitana não existe dobra no processo. André, dobra você só faz quando você não consegue achar o glúten. Se faz dobra em massas muito hidratadas, né? A ciabatta, a focaccia. Agora, com o Natal aí, vinha o panetone, você faz às vezes 3 ou 4 dobras. Então, André, o impasto napolitano é para os padrões mundiais de hoje em dia, para os padrões americanos, né? Que quando eu digo americano, Brasil, né? Seria América. O impasto napolitano vai pouca água. Você consegue fazer uma pizza incrível com 58% de água. Eu uso 60, 61. É que, embora hoje eu não pese mais. Hoje, quando eu preciso fazer alguma coisa, porque é o costume, né? Mas quem quiser pesar, 58 já é considerado pizza napolitana quando você coloca de 58 a 62%. Então, é um impasto que não vai muita água. Então, você não precisa perder tempo para fazer dobra, né? Então, só com uma sova manual bem feita, em 20 minutos ou menos, você consegue já achar um ponto de véu. E aí, como eu estava falando, quem quiser deixar ela em bloco e não tiver espaço de porcionar, coloca na geladeira e porciona quando for abrir. Qual é a temperatura ideal para abrir a pizza? A mesma quando a gente terminou de bater a massa. A Pamela. Pamela, o que faz a massa ficar crocante? Allora, para a massa ficar... lembrando que a crocância... Eu gosto de massa crocância, mas a pizza napolitana de crocância não tem nada, né? A pizza napolitana ela é famosa que ela é borrachuda, ela é molenga. Você não consegue comer ela fria. Eu gosto de pizza crocante. Você tem vários modos. O primeiro, você pode colocar 3% de qualquer gordura na tua massa. Pode colocar, só não me coloca margarina. Você pode colocar banha, manteiga, óleo, azeite e outras gorduras que vocês estejam acostumadas. Eu gosto de azeite, tá? Eu gosto de azeite. Então, eu coloco de 2 a 3%, Fabrício. Calma aí que eu já respondo. Então, para quem que perguntou sobre a crocância, eu coloco de 2 a 3% de gordura, tá? Um outro macete. Quanto mais baixo o forno, o azeite não fica com gosto. Luana, se você 2, 3% sobre a massa toda, você não vai sentir. A não ser que você pegue um azeite bem ruim. Um azeite em lata. Eu não posso falar aqui as marcas, mas tem azeite aí muito ruim. Que eles são... misturado, né? Então, é bem ruim. Então, eu não sei como fazer, eu não sei como o processo, qual que é a gordura que vocês usam. Outro jeito é a pizza napolitana, a gente assa numa temperatura de 450 a 500 graus. Você pode diminuir isso. Quando você diminui, você, não sei como se fala em português, você tardia a desidratação. Quando a gente esquenta a massa, a gente não nada mais está fazendo o quê? A gente está desidratando a massa. Então, quanto mais lenta isso, mais ela fica crocante. Então, uma temperatura boa para uma pizza bem crocante é 350, 360. Ela vai ficar ótima. Ela vai demorar mais tempo para se assar, mas ela vai ficar mais crocante. Não vai ficar, sabe, borrachuda como é uma característica da pizza napolitana. Entendeu? Acho que foi a Bia, né, que perguntou, acho.
O Thiago perguntou, Thiago, não, quem que foi? Foi o Fabrício, acho que perguntou alguma coisa. Eu perguntei qual era a melhor lenha para o forno. Olha, qual que você tiver aí? Aqui em São Paulo, a gente só pode usar eucalipto. Então, para você começar, pode ser uma tora grande, e para você manter o forno sempre com uma temperatura boa, quanto menor o diâmetro, melhor é. Porque assim a gente precisa ver a pizza, né? Então, quando você for assar a pizza, ela tem que estar sempre em chamas, tá, pessoal? Não é aquela chama que está se queimando tudo. Você quer a temperatura que você quiser. Sugiro a menor temperatura 350, 360. A maior, eu gosto de assar pizza em 500 graus. Eu gosto de que ela fique pronta rápida. Então, ela vai se biscoitar menos, ela vai se desidratar menos. Mas eu preciso servir rápido. Então, eu fui educado a Una Pizza, lá na nossa pizzaria, ela tem que estar pronta em 5 minutos, máximo 6. Então, se eu tenho uma mesa grande, eu tenho que servir 8 pessoas em... Imagina que 8 pessoas eu tenho que servir, tem que estar num forno, eu tenho que ter no mínimo 4 pizzas, para não falar mais. Então, a gente tem que ser muito rápido. Eu estou falando para então, e para o nosso forno, a gente não tem, acho que, sem ser um forno igual desse para chegar nessa temperatura. Para o nosso forno aqui no Brasil, qual você sugere ou qual o melhor para a gente? Forno elétrico. O forno elétrico. Eu gosto muito que não é caro. Eu gosto muito do forno o Laroid. Eu gosto muito, tá? Temos fornos aqui no Brasil bem interessantes. Chama Forno Santo. Depois, se o Thiago quiser, eu passo a relação para o Thiago e aí ele passa para vocês. Então, eu tenho a Forno Santo, que é um belo forno a lenha e a gás. Eu tenho a Forno Flex, que também tem a lenha e a gás. Elétrico, eu tenho a Laroid, que é do sul. Eu tenho a Ramalhos, que é importado. Que assim, que eu indico só esses. A gente tem, eu gosto muito, embora o próprio brasileiro tenha um preconceito, eu gosto muito do forno esteira. O forno esteira você faz uma pizza incrível. Então você bota o forno aqui, ele tem uma velocidade controlada e uma temperatura controlada, e ela vai passando e sai do outro lado, sabe, assim, pronta. Esse você acha o forno esteira da J.Jack, ela que abastece a Domino's Pizza, a Tupazi, que é do sul. Tem uma marca lá do sul que chama Reemac. O forno esteira, o Brasil está muito bem servido. Agora, de qualidade de forno de assim, iglu, né? Que é o forno a lenha, o forno a gás, seria essas duas marcas. E forno elétrico, a Laroid, vai te dar um produto tanto para pão como para pizza incrível. Incrível. Legal, obrigado. Tem uma pergunta da Emily que ela fez para você. Boa noite, gostaria de saber se poderia usar punks na pizza, já que estão sendo muito utilizados ultimamente na gastronomia. Vamos lá, desculpa a minha ignorância. O que seria punks? São produtos alimentícios não convencionais. Aquelas... Eu não sei se para vocês se é diferente, se vocês já utilizam mais, mas aqui no Brasil é capuchinha, é hora para nobres. Isso, planta alimentícia não convencional. Só para dar uma... Tá me ouvindo normal, né? Isso, plantas alimentícias não convencionais. As plantas começaram a usar, né, Federico, hoje em dia, aquela amiga sua que faz algumas coisas veganas, algumas coisas de plantas, se daria para usar alguma coisa disso na pizza para algum vegano, né? Alguma coisa assim, usando as plantas. Olha, eu acho incrível. Eu não tenho discriminação nenhuma.
Eu acho incrível. Se alguém me puder me dar uma receita dessas, eu vou amar. Isso, né? Na Itália se usa muito flor de abóbora, exatamente. A gente bota a flor de abóbora com a ricota. A nossa a ricota lá, ela é mais pastosa. Não é que nem aqui que tem a seca e a fresca, né? Lá é uma ricota só. Mas sobre esses punks, quem puder me passar uma receita, eu vou achar incrível. Eu vou achar incrível. Fica ótimo você usar. Tem uma pizzaria que eu abri aqui na praia. A dona queria só esses sabores. Então eu fiz beterraba com agrião e broto de broto não foi broto de bambu, foi outro broto. Ela quis usar só coisas incríveis. Então, poxa, eu vou achar incrível se alguém me puder sabe assim passar. Eu não acho que você é obrigado a usar o molho de tomate em toda a pizza. Por que não fazer uma pizza, sabe assim, bianca? Sabe, botando só um belo queijo, botando esses punks. Sair um pouco desse mundo engessado, né? Sair um pouco dessa mesmice. Por que não fazer o molho de, sei lá, outro dia me fizeram o molho de batata doce com chimichurri. Ficou incrível. Por que não fazer um pesto? Um pesto com aí você bota em cima alguns embutidos e aí é na saída um melado. Poxa, o céu é o limite. Se vocês conseguem usar ingredientes que não sejam químicos, que não sejam industrializados, e sempre, que eu falo sempre, procurar apoiar o mercado local. O mercado local não é só o agricultor que faz a planta orgânica. Incrível. Mas por que não apoiar o mercadinho que está aí do lado que vende o sal, né? Por que não apoiar o açougue do lado que de repente faça uma linguiça ótima para você botar na pizza? Poxa, se aí só vende a Venturelli, só vende a Anaconda, ótimo. Significa, será que vale a pena? Será que o seu consumidor vai querer saber que você pagou R$14,50 por uma farinha napolitana? Sendo que você pode ajudar o cara que está vendendo aí do seu lado? São questionamentos que eu costumo fazer para você ver se vale a pena o custo de ter um produto, que no nosso caso, estamos falando a pizza, mas podia ser o risoto, o doce, o bolo, podia ser qualquer outra coisa. Vocês precisam estudar, se caso vocês vierem abrir alguma coisa, estudar se vale a pena você buscar longe e pagar caro, sendo que você pode ter produtos perto de você incrível. Por lei, né, as ONGs falam que o mercado local, pessoal, é um raio de 5 quilômetros. Então, se você incentiva esse raio de 5 quilômetros, supostamente por pessoas que eu vejo, que eu sigo, você está incentivando o mercado local. Eu acho isso super interessante. Eu não sei se isso você agrega valores, mas é aquilo que eu defendo. É aquilo que eu acho que eu defendo. Que mais? Tinha uma pergunta a mais aí, não tinha? Uma pergunta longa que eu não consigo ver. Não, era essa das punks mesmo, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, Federico. Você é napolitano mesmo, né? Falou pro pessoal no começo. É o napolitano italiano, isso? Isso. E como começou a relação sua com a pizza e o pão? Então vamos lá. Todo mundo, você já deve ter ouvido falar que lá na Itália existem muitas osterias. Osterias, o que é? São restaurantes pequenos com produções locais. E esses cardápios, essas produções locais, eles se modificam nas estações.
Então, no inverno se vende mais o risoto, mais a sopa, na primavera mais o porco. E essa osteria, que era desse meu tio-avô, existe até hoje. Então, existe até hoje, tem um curral, tem um, sabe assim, galinheiro que se matava e mata até hoje o javali, o porco, a galinha, o frango, para se fazer sabe assim, os pratos que iam ser servidos. Quando eu comecei a crescer com 8, 9 anos, que eu já queria começar a sair tudo, para você poder sair, você tinha que trabalhar tantas horas. Digamos que eu não sou muito fã de ficar vendo bicho morrer. Então, o que eu fiz? Eu fui para o lado da cozinha. Então, o lado da cozinha era as pastas frescas, as pizzas, os pães e risoto, doces. Eu não ia para a parte externa. E, Tiago, 8, 9, aí começa a adolescência. Então, se você quer sair, você tem que bater tantos quilos de massa e ficar na hosteria até, sabe assim, X horas. Então, eu cresci com essa cultura de estar... É um mercado familiar. É um comércio, sabe assim, familiar. Então, a minha relação vem assim desde sempre. A gente começou... Eu me lembro, eu começando fazendo com o lievito madre, o fermento natural, mas já na década de 80, assim, não sei como surgiu esse fermento fresco, e daí depois a gente nunca mais mexeu com a fermentação natural, porque dá um trabalho enorme. E aí depois eu fui fazer a faculdade fora, fui para a França fazer faculdade, mas eu voltava sempre para as férias. O meu tio, aí passou para o meu tio bisavô, que deu para o meu bisavô, que esse meu bisavô deu para o meu avô, aí tal, e quem que assumiu hoje é o meu tio. Esse meu tio hoje, ele é consultor de um moinho, então ele gira o mundo dando aulas, shows, palestras sobre essa farinha que é a farinha Caputo. Então, quando ele faz alguma viagem grande, eu vou lá, eu costumava ir para cobrir ele. Então, assim, e a fazenda, a hosteria está lá desde 48. Entendi. O Fabrício tinha falado de alguma farinha aquela hora, Fabrício, qual que era? Que acha aqui em Marília já, né? Eu acho que é a Letinque, porque se ele falou que está escrito... Deixa eu lembrar o nome agora. Eu vi escrito aqui. De grano, isso mesmo, de grano terreno, né? Então, Isso. mas o grano terreno é um tipo de trigo, mas a farinha... É lamolizana. Então, sei, é lamolizana. Ela lamolizana é uma farinha boa. É uma farinha boa. Não é uma farinha das melhores, tá? Mas é uma farinha boa. É uma farinha que você consegue fazer. O grano terreno é nada mais que um primo o grano, sabe? Grano é trigo. Aí o André falou, essa farinha, a Letinque, é uma farinha muito boa. E ela tem uma farinha que se chama farina napolitana, que ela é aprovada por todos os órgãos, pelos paranoicos, pelos velhos, que é uma sabe assim, que se você usar essa farinha, você vai fazer, respeitando os padrões, você vai fazer uma pizza 100% napolitana. Então, isso é que eles falam. Não sei aonde que está escrito que tem que ser essa farinha, porque, mais uma vez, se o Thiago quiser, eu passo uma ficha técnica. O que é uma ficha técnica de um saco de uma farinha? Eu mando e aí eu passo para ele o passo a passo, como que vocês podem entender
como que é uma saca como vocês podem entender aquela tabela nutricional da farinha. Proteínas, gorduras, que não é igual à tabela nutricional de um biscoito, não é, muda, mas é muito fácil, muito fácil. Federico, não mudando o rumo da pizza napolitana, mas você falou uma coisa muito importante que eu tento explicar para eles e às vezes eles não entendem, e a ficha técnica. Fala para eles a importância da ficha técnica numa pizzaria para custo, lucro e para a gente não quebrar um negócio hoje em dia, né? Cara, vamos lá. Ficha técnica é vida. Se você não fizer a ficha técnica, você quebra. Então, a ficha técnica, pessoal, escutem o Thiago. Vocês vão gastar, de repente, vão gastar dias para fazer uma ficha técnica. Mas uma vez que vocês façam uma ficha técnica, vocês vão ter o CMV do seu prato. E após isso, vocês vão poder cobrar aquilo que vocês querem. Então, para a pizza, você tem que fazer a ficha técnica da massa, o quanto de água, o quanto de sal, o quanto de fermento. Aí o Thiago deve ter falado já várias vezes a conta. Depois faz a ficha técnica do molho. Pesa o molho, a quantidade mais ou menos a gente sugere de 80 a 90 gramas. Pesou, aí faz todas as contas. Aí vai o queijo. Aí na outra pizza vai a calabresa. Aí na outra pizza vai a cebola. Aí vai o presunto, vai o ovo. Cada pizza precisa ter a ficha técnica variável e a ficha técnica fixa. A ficha técnica, sabe assim, é variável. Vocês jamais fazem uma ficha técnica. Exemplo, você recebeu 1 quilo da calabresa embalada. Você pagou R$10. Se você tirar essa calabresa da embalagem, ela não vai ter mais 1 quilo. Ela vai ter 957. Então, você tem que fazer a conta baseada pelo esse 957. A batata. Você comprou 1 quilo de batata. Mas você vai limpar a batata. Ela não vai pesar 1 quilo. Então, toda a ficha técnica tem o fixo e tem o variável. Quer dizer, o variável você vai ter ideia real de por quanto foi que você pagou. Porque você vai ter essa margem de centavos, né? Essa margem pequena de gramas. Só que isso, no final, quando você for fazer a conta, vai dar entre 10% a 21% do total da ficha técnica. Então, ok, pessoal? Então, ficha técnica acabou de fazer os testes. Risoto. Vou fazer risoto. Fez a receita, vai para a ficha técnica que você não tem como não fazer isso. Se alguém o ponto, é o último processo que eu faço nas consultorias onde eu vou, mas é o que demora mais. Às vezes demora 2 dias a 3 dias, porque eu quero sair sabendo que o dono sabe exatamente quanto custa a pizza dele e quanto que ele vai poder cobrar. Cobrar, o que eu indico? De 4 a 5 vezes mais. 4 a 5 vezes mais já está embutido. Aluguel, salário, insumo, a luz, o seu colabore, enfim. E margem que eu sugiro você sempre ter uma margem para você guardar para imprevistos, né? A pandemia, você tem que fazer alguma obra grande, algum investimento, quer melhorar a internet. Então, por mais, eu sempre sugiro você fazer um fundo de caixa de 5% a 10%. Você separa esse fundo de caixa para uma... Os contadores pedem para você guardar esse fundo de caixa para você
para vocês fazerem todos os pagamentos dos tributos dos salários. Então, se você se você guarda esse fundo para todo mês pagar a tributação, bem como 13º, férias, se a tua pizzaria vai dar um lucro bom, no final de uns 2, 3 anos, a gente acha que você vai ter um payback, um payback vai ser bem maior. Vai ser bem maior. Qual é o tipo de fermentação que a gente pode estar utilizando na pizza napolitana? Vamos lá. Vamos fazer uma simulação, tá? Vamos fazer uma simulação que você vai abrir a sua casa às 7 horas. Tá? Então, eu vou até fazer uma caneta aqui, porque eu vou fazer essa conta junto com vocês. Então, quando a gente fala de pizza, pão, a gente faz uma linha cronológica ao contrário, tá? Eu faço às 19 horas do dia. Hoje é dia 9? Tá, é do dia 9. Eu acho bom, você acha bom que essa sua massa ela fique maturando 24 horas. Então você pode bater essa, eu sei que eu vou ter que bater essa massa no dia 8. No dia 8, eu vou começar a bater ela às 17 horas. Tá? Numa casa que não seja muito grande, eu não vou falar da sova manual, tá? Eu já estou falando. Sugiro sempre, o Thiago deve falar isso aí sempre, eu sugiro sempre a maceira aspiral, nunca a maceira basculante. Então, a maceira aspiral, que ela faz assim, ela demora bem menos para vocês acharem o ponto de véu o impasto, a massa, não esquenta muito. Vocês têm que ter esse número, é uma paranoia. A massa não pode passar de 22 graus. Bem como a temperatura para abrir a massa, para você fazer, abrir a massa para assar, sugere-se de 18 a 22 graus. Ah, Frederico, eu não tenho um termômetro para ficar medindo cada bola. Vamos lá. Quando você tocar a bola, do seu dedo, voltar lentamente, é sinal que ela está numa fermentação adequada. Se você apertou a bola e essa marca ficou, é sinal que falta fermentação. Se você apertou a bola e ela voltou muito rápido, é sinal que a fermentação se excedeu. Alguma dúvida sobre isso? Sobre esse processo? Não, tá ok. Ok, então vamos voltar. Então, você começou a bater a massa às 5 horas, não? Você demorou meia hora, tá? Meia hora. Então, às 17h30, você acabou de bater a massa. Aí é muito quente, é muito frio? Como que é a cozinha aí? A cozinha é uma temperatura ambiente? Como que é, mais ou menos? É um pouco quente aqui. Tá, então, vamos supor que você deixou essa massa descansando, que a gente chama puntar, tá? 40 minutos. Então, isso aqui passou para 18h10. Nesse 18h10, a gramatura que você quiser. 200 gramas? Ótimo. Você vai pegar uma caixa, 200 gramas, né? Filmou e botou a tampa. Vamos supor que esse processo deu 18h45. Ótimo. Amanhã, certo? Amanhã você sabe que você vai ter que abrir essa massa entre 18 e 22 graus ou no ponto do dedo. Que em italiano a gente chama de ponta di dito, é a ponta do dedo.
tá? Você vai ter que começar a fazer o teste quantas horas antes você vai ter que tirar essa caixa da geladeira para as 7 horas ela está na temperatura ideal. A média será de 3 a 4 horas, dependendo se você não tiver muito quente. Então, essas, 3 horas pode ser menos, pode ser mais. Tá? Então, isso não quer dizer que você vai ter que tirar todas as massas. Vamos supor que você fez 50 bolinhas. Você não precisa tirar as 50. Você vai sentindo o termômetro da casa. Sexta, sábado, domingo, sai mais pizza. Por que você não tira já mais 25 pizzas? Terça, quarta e quinta é mais fraco. Eu vou tirar, assim, é só 15. Lembrando sempre, um bom pizzaiolo é aquele que pensa na frente. Ele sabe que é domingo, ou é dia das mães, ou é dia dos pais, ou é final do Campeonato Paulista de Futebol, ou é final do Campeonato Brasileiro. Sabe que vai ter muito delivery e sabe que vai ter muito salão. Esse pizzaiolo tem que pensar à frente. Eu não posso tirar muita pizza agora porque não tenho espaço e está quente. Mas eu sei que daqui a 1h30 eu já vou ter que começar a tirar 20 massas, ou sei lá, o bloco inteiro, para quando eu for abrir a massa, ela já vai estar, teoricamente, até 22 graus. Pessoal, se passar um pouco, 23, 24, não tem problema. A gente sabe que vai ser mais difícil de você abrir. Mas aí você vai ter já experiência e você vai ter que dar um jeito. Mas vocês têm que entender o processo de quando colocar ela para ela maturar e depois, no final, fermentar em temperatura ambiente, seja ela qual for. Eu tenho uma cliente em Manaus que a cozinha dele chega a 44 graus. Então, ele tem que tirar massa uma hora antes. Então, o Luquinhas, que é o chefe lá, ele já aprendeu. Quando tem alguma data assim, ele já começa a pensar na frente. É melhor vocês perderem massa, porque ela fermentou demais, do que você abrir a massa dura, gelada, que ela fica rançosa e maçuda, porque ela não vai acontecer aquele processo de, em português, com caramelização, porque ela vai estar muito gelada. Tem vários processos que o impacto gelado, a massa gelada, não vai acontecer. Então, para a gente matar essa dúvida, 18 a 22 graus, botou o dedinho, ela subiu, ok? Eu deixei 24 horas ela numa temperatura de 2 a 6 graus e deixei fora na temperatura que for. Agora, o cenário ideal é quem tiver, que hoje em dia não está mais caro, é ter uma câmara de fermentação. Essa câmara de fermentação, ela vai de 0 a 40 graus. Então, você controla a temperatura. Então, você sai à noite, você bateu a pizza agora à noite, você lá, eu quero 4 graus. Tem umas que é automático, aí você bota lá. O dia 10/10, às 5 horas, eu quero que ela vá para 27 graus, para quando chegar às 7 horas, a pizza está toda pronta. Esse é o cenário ideal. Mas uma brincadeira dessa, mesmo usada de uma marca com uma categoria um pouquinho menor, que é a marca lá do Sul, Venâncio, custa 11, 12, 15 mil. A da Clima Clip, que é essa aí que você pode setar alarme, pode botar umidade, que é incrível, custa 20, 25 mil. Quer dizer, o preço de um forno. Então, é um cenário que, infelizmente, quem tiver, o capital para fazer isso, é ótimo.
Eu não acho que precisa. O cara bom vai ter que entender se está frio, gelado, se está quente, tira antes, tira depois. Agora, se ele tiver, ótimo. Posso dar fermento biológico na pizza? Claro que pode, Thiago. Não só pode, como deve. Então, para vocês guardarem bem, vamos pensar. Eu tenho que passar para vocês, porque o Thiago me chamou para falar a pizza napoletana. A pizza napoletana, a gente pensa pela água. Então, a cada 1 litro d'água, a gente coloca 1 grama de fermento fresco. Vocês devem saber que o fermento seco ele é 0,33 mais forte que o fresco, certo? Então, se eu for usar o seco, eu vou usar 0,33 ou 0,35 de fermento seco. Quem não tiver a balancinha de joia, isso aqui, ó. Isso aqui são 35 gramas, 0,35 gramas de fermento seco. Vamos lá. 1 litro de água, 1 grama de fermento fresco, 45 a 50 gramas de sal e 1,6 a 1,8 de farinha. Esse é o impacto. Você pode repetir, Frederico, para anotar aqui, por favor? Claro. A cada litro d'água, 1 grama de fermento fresco ou 0,33 de fermento seco. 45 a 50 gramas de sal. 1,6 a 1,8 de farinha 0 ou 0,0. Então, pessoal, com essa fórmula, vocês podem fazer como todo mundo faz, pensa pela a farinha. Então, quem quiser, pega essa fórmula e transforma pela a farinha. É que eu sou tão burro que eu essa pira. Então, tudo que eu faço é pela água. Eu sei, porque o padeiro, o paneteiro, ele começa pela a farinha. Eu sei disso. Mas mesmo assim, hoje eu fiz 85 pães. Eu pensei pela água. Então, assim, eu não consigo. O Patrick, né? O Patrick, que é o nosso mestre, ele pensa pela a farinha. Então, assim, eu e o Patrick, a gente trabalha muito junto, nós somos sócios, somos parceiros, mas quando a gente vai fazer a massa, ele faz a dele, eu faço a minha. No final, é a mesma coisa, mas é o processo qual eu fui educado, que não quer dizer que eu estou certo e vocês estão errados e vice-versa. Tá, pessoal? Outra coisa que também ouço muito, eu não vejo nada... Eu não como pizza doce. Eu não como. Mas é gosto meu. Mas eu não vi nada escrito que em Nápoles não se pode fazer pizza doce. Não tem nada escrito. Não tem nenhum documento que o Papa, que a NASA, que o presidente, nenhum documento falando que não pode fazer pizza doce. Apenas eu sugiro, quem for fazer a pizza doce, não faça pizza muito doce. Faça com uma... Por que você não pode fazer uma bela de uma ganache, ao invés de usar Nutella? Fazer uma geleia. Aí nessa geleia você bota, sei lá, uma hortelã, anis, uma pera, mas sair dessa mesmice, pizza com Nutella. Não aguento mais isso, cara, entendeu? Então, mudar um pouco esse conceito. Faz uma bela de uma ganache com um chocolate amargo. Compra um chocolate bom, amargo, bota um creme de leite fresco e faz uma bela ganache. Aí você pode jogar nozes, pistache, castanha em cima, joga um sorvete em cima. Outro dia eu sonhei, por que você não pode pegar uma pizza, sabe assim, branca, sem nada em cima, assa ela, corta ela em filetes,
E por que você não joga um pouco de chocolate em cima nela? Faz como fosse um pavêzão, como fosse um, sabe assim, 1000 folhas. Faz mil folhas assim, joga um belo de uma ganache de morango, um creme, o creme pasticheiro, creme de confeiteiro, com sabe, flor de sal e uma raspa de limão siciliano. Estou inventando agora isso, tá, pessoal? É só para sair dessa mesmice. Pizza com banana e Nutella, morango com Nutella. Poxa, vamos evoluir. Vocês não falaram sobre o punks? Vamos achar um punks doce aí. Vamos botar um punks doce, né? Pega sabe assim, planta, dá uma defumada com açúcar, dá uma dourada, como pode fazer com a laranja, né? Para fazer o panetone, né? Dá uma, sei lá, pessoal, dá uma sair dessa casinha que é muito chato. Usar um queijo diferente. Perfeito. Para mim, acho que obrigado. As minhas perguntas foram essas. Fabrício, se alguém tiver alguma coisa, não sei, só para encerrar. E sair da casinha é isso mesmo, né, Federico? Tem que ousar, na verdade, porque todo mundo fazendo a mesma coisa não dá certo e não vai para frente, né? Não vai. Ô, Thiago, se você quiser, passo os meus dados aí para o pessoal, quem tiver alguma dúvida. Eu adoro ajudar. Adoro. A vida não é feita só de pizza, não, mas quem quiser fazer pão, alguma coisa assim, passa os meus dados, os meus telefones, então ajuda aí, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta, então. Qual é a melhor combinação em bebidas para uma pizza de Nápoles, napolitana? Cara, infelizmente, aí não tem como sair muito da casinha. A cerveja, vinho e coca, né, cara? Infelizmente, cara. Mas assim, nada impede de você fazer sabe assim, baita drink, né? E vamos sair desse Aperol, desse Moscow Mule, desse Negroni, vamos inventar um drink novo. Sei lá, outro dia eu fui num restaurante peruano, eu comi um drink, mas era sem álcool. Cara, tinha cidreira, capim santo, um negócio incrível. Cara, isso acho que com uma pizza num calor vai ficar incrível. Não sei como que era, tá, pessoal? Eu não sei como que era. Eu acho que era uma cidreira, capim e algum suco. Eu acho que ia ficar incrível. Mas acho que o casamento ideal para não ter erro continua sendo a cerveja, vinho e coca. Acho eu. Mas quem quiser usar, ouça aí. Posso dar uma opinião? É o professor Rogério sobre o drink. Claro. Esse tempo atrás eu usei uma cachaça artesanal de folha de mexerica. Nossa! Com laranja, alecrim, gelo e raspa de limão siciliano e limão rosa. Nossa! Ou limão. Ficou muito saboroso, delicioso e combina muito com massa, independente da massa que você quiser. Puta, muito Rogério, show. Poxa, vai dar. Vamos ver se a gente marca essa live ao vivo aí, pra gente comer essas pizzas. Vamos marcar. Obrigado. Teve uma colega que perguntou se a geladeira podia ser. Teve uma última pergunta aí, se a geladeira pode ser a mesma, alguma coisa assim, Thiago. Exato. Então, ótima pergunta. O ressecamento acontece porque a geladeira ela briga com a gente quando a gente abre e fecha a porta. Ela, sabe assim, briga. Então, a gente abriu, ela está brigando com a gente para abaixar a temperatura. Sendo assim, ela joga uma corrente de vento muito grande. E essa corrente, se a caixa não for, sabe, muito boa, vai entrar dentro da caixa. Então, eu sugiro sempre colocar um filme. Botou a caixa, filma ela e aí a tampa. Tá? Mas quando eu falo filmar, é filmar bem. Infelizmente, gasta plástico, é poluente. Se eu puder reciclar, ótimo.
e custa caro. Mas o ressecamento forma uma camada que impede dela de fermentar mais. Então, caso ele não seja, essa camada não seja muito dura, você pode espirrar spray de água e fazer um carinho nela, né? Fazer um carinho até ela hidratar de novo, certo? Mas se não chegar a ponto, infelizmente, a massa é fora. Então, tá, pessoal? É que a gente tem, sabe, pouco tempo. É muito métodos para a gente fazer quando sobra massa. Vocês aqui no Brasil chamam massa de retorno. A gente chama reimpasto. Mas esse porque eu vejo muito brasileiro jogar massa fora. Não se joga massa fora, pessoal. Não se joga. Tem um outro processo que não tem nenhum mistério. A gente bate a massa de novo com um pouco de água a mais para que essa massa vai durar para amanhã. Ok, pessoal? Então, assim, esse é um processo que a gente não tem muito tempo, mas se o Thiago quiser marcar uma outra live, pô, eu estou indo para o Uruguai agora numa consultoria grande, mas se for marcar essa hora, eu estou no hotel e a gente pode bater um papo sobre outros processos que podem ser feitos para diminuir os custos. Obrigado.